todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar-vos sobre como sobreviver ao confinamento. Tudo começou no final de 2019, mas só em março de 2020 é que se começou a perceber as consequências deste vírus e a falar-se em pandemia. Por essa altura, estava eu na Tailândia, prestes a ser ordenado como monge noviço, e tudo foi alterado. Foi uma grande lição sobre impermanência, que qualquer plano que nós façamos pode sempre mudar a qualquer momento. O programa de ordenação em que eu queria participar foi cancelado e tivemos que arranjar outra alternativa. Felizmente, houve um lugar na floresta que nos pôde acolher e proporcionar esta experiência. Todas as semanas eu fazia videochamadas com os meus pais e ouvia sobre a situação cá em Portugal. Eu ouvia, mas na verdade não percebia porque lá na floresta, no mosteiro, nós quase não éramos afetados pela situação. Vivíamos de forma tranquila, com um pouco e no meio da natureza. Não havia um grande risco de contágio e, portanto, vivíamos normalmente. Por vezes usávamos máscara, mas era só quando saíamos à aldeia. Agora que voltei a Portugal e comecei a universidade, é que começo a sentir o impacto da pandemia na minha vida. O primeiro semestre ainda foi mais ou menos normal, porque tivemos ensino misto, mas agora, sendo tudo online, já não posso ver os meus colegas ou sair à rua. E percebo o quão desafiante a situação é. Sei que há muitas pessoas a sofrer e por isso quis fazer este vídeo para ajudar. Felizmente, durante o primeiro semestre, pude participar num curso de formação do Middle Way, juntamente com a minha mãe e a minha irmã e mais alguns amigos, que se chama Inner Peace Mentor. Neste curso, aprendemos como cultivar a nossa paz interior e desenvolvermos de forma holística nas 4 áreas de base da vida. Estas são um corpo saudável, coração carinhoso, mente inteligente e um espírito iluminado. Ao longo de 8 semanas fizemos práticas diárias e pudemos desenvolver bons hábitos e sabedoria. Agora partilho com vocês para ajudar a lidar com o stress, ansiedade, preocupação, medo que a situação possa causar. Este confinamento que agora vivemos só torna mais evidente o confinamento mental e citadino em que já vivíamos antes. Vivemos presos nos nossos pensamentos, dentro da nossa cabeça, e também na cidade, em que se saímos à rua, temos logo milhares de pessoas com quem podemos interagir e contagiar. Estamos perante um grande desafio como humanidade, mas há que nos lembrarmos que, numa crise, há também sempre oportunidades. Temos agora uma oportunidade única de nos reinventarmos e despertar a consciência para novas formas de vida, tanto ao nível individual como social. Só podemos sair à rua para necessidades básicas e passear o cão, por exemplo. Mas e quem não tem cão? Como é que se pode safar nesta situação? Por vezes, ao vermos as notícias, podemos sentir-nos deprimidos e desesperados. Mas a nossa vida não tem que se tornar um pesadelo. Há esperança e vamos ultrapassar esta situação com o esforço de todos. Portanto, é importante cuidarmos da nossa mente e também mudarmos o nosso estilo de vida. Logo no início da pandemia, vi esta frase que me inspirou muito. Se não podes ir lá fora, vai adentro. E é exatamente isto que eu vos proponho como primeira dica. Meditar. Apesar de haver coisas no mundo que vão mal, a nossa mente pode sempre encontrar paz e felicidade através da meditação. Para mim é essencial porque ajuda-me a permanecer ancorado e centrado no meio do caos e seguir a minha vida numa direção positiva. Preparei uma meditação guiada em português, especialmente para ajudar a lidar com a situação da pandemia, e fica agora à vossa disposição. Depois de aquietar a mente e cuidar do espírito, está na hora de mexer o corpo e fazer algum exercício físico. Tento fazer pelo menos 30 minutos de exercício por dia, e nos dias em que faço condição física, no meu quarto, gosto de começar por aquecer o corpo desde a cabeça até à ponta dos pés. Depois faço uma sequência de corrida no lugar, joelhos ao peito, calcanhares ao rabo, saltos e tesouras. Depois vêm os burpees, os agachamentos e as flexões de perna. Passando para o chão, faço flexões, lombares e abdominais, sem esquecer dos alongamentos pelo meio, enquanto descanso, e também a prancha no final.
Se faz bom tempo e tenho a oportunidade, também gosto de ir para o telhado fazer um yoga. É uma ótima oportunidade de expandir a minha perspectiva e conectar com o meu corpo. Todas as posturas têm benefícios diferentes e estimulam o nosso desenvolvimento espiritual. Por exemplo, esta é a postura do guerreiro e trabalha a determinação. Esta, a postura da árvore e trabalha o equilíbrio. A postura vaca-gato, criança e esta, que não sei o nome, mas é muito boa para a digestão. Termino com uma automensagem para ajudar o sistema linfático a drenar, repor os óleos que foram libertados e evitar dores. E sem esquecer a posição do morto, para integrar tudo. Como última alternativa ainda, gosto de ir correr. Felizmente, Lisboa é uma cidade relativamente verde e há muitos parques onde nos podemos conectar com a natureza. E nunca vamos sozinhos. Há sempre mais pessoas a aproveitar o parque para fazer o seu exercício e até nos podemos sentir inspirados a voltar. Se com a condição física desenvolvi força e com o yoga, a elasticidade e tantas outras coisas, agora está na hora do treino de resistência. Podemos sempre fazer a nossa rota pré-definida ou ir por trilhos diferentes. E o nosso esforço será sempre recompensado com a chegada ao cimo dos montes e contemplação das vistas. Há que saltar e ir mais longe, puxando os nossos limites, para podermos regressar a casa orgulhosos e a transpirar. Também a corrida é comparada à meditação por acalmar a mente e trazer um grande foco e ritmo. Trabalhado o corpo e voltado a casa, está na hora de lhe dar energia e de nos alimentarmos bem. De manhã, gosto de comer uma taça de aveia com sementes e frutos secos, e também fruta, especialmente laranja, que com a sua vitamina C é muito importante no inverno. Não só para prevenir as gripes, mas também agora especialmente protege-nos contra o Covid. Já ao almoço, gosto de preparar uma refeição vegetariana, se tiver tempo. Neste caso, fiz quinoa com feijão preto, com chucrute e vegetais salteados. Foi só cortar os ingredientes, refogá-los, adicionar o chucrute, a quinoa e o feijão, temperar com sementes e molho de soja e mexer. Está pronto a servir. A nossa dádiva vai trazer saúde à família e proporcionar um momento de convívio. E assim passamos à parte das boas ações. Em tempos de confinamento, esta é a forma mais direta de servir a comunidade, cuidando das pessoas que são mais próximas de nós, a nossa família. Isto pode significar cozinhar o almoço, lavar a louça, limpar a cozinha ou simplesmente pôr a louça na máquina. Com o teletrabalho, os nossos pais trabalham mais e ainda têm que cuidar da casa e tarefas domésticas, seja a lavar a roupa, estender a roupa, apanhar a roupa, dobrar a roupa, qualquer que seja a ajuda que possamos dar, será um pequeno contributo que faz a diferença. E claro, nem todas as casas são iguais. Temos que estar atentos para perceber o que falta. O que importa é que façamos algo que tem impacto na vida dos outros e melhore a nossa qualidade de vida. Cá em casa temos uma caixinha onde registamos as boas ações que vemos os outros fazerem. E no final da semana, juntamos-nos para as ler. Ver as boas ações. Há muitas, olhem por isso. Então, queres começar? O Alex lavou a louça. Vamos passando de mão em mão e fazendo várias rondas até chegar ao final. É um momento que nos enche de boa energia e inspiração para continuar a cuidar uns dos outros. Noutros momentos, também nos juntamos em programas pelo Zoom, como por exemplo o Daily Mind Shower, em que estamos agora, onde fazemos várias atividades
e meditação em grupo, guiadas por um monge. É muito importante meditar em grupo para nos mantermos motivados e aprender uns com os outros. Como sabem, sou estudante e é esta a minha forma de contribuir para a sociedade a uma escala maior. Apesar de agora ser tudo online, temos que nos manter focados em desenvolvermos-nos e continuar a aprender o máximo que pudermos. No meu caso, estou a aprender sobre tradução, filosofia, espanhol, linguagem humana e os textos fundamentais da humanidade. Gosto, portanto, de ler, mas também de ser autor e criar, seja a desenhar ou até fazer um vídeo como este. Luzes, câmara, a ação! Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar-vos sobre como sobreviver ao confinamento. Por vezes não sabemos, mas o simples ato de criar algo e partilhar com alguém pode ajudar a alegrar essa pessoa e dar-lhe inspiração para continuar a lutar as suas próprias batalhas. O que importa é que seja algo genuíno e realmente benéfico. Hoje em dia passamos muito tempo nas redes sociais e não tem mal, desde que o conteúdo que estejamos a consumir seja positivo e nos inspire. Se gostarmos, podemos depois partilhar e continuar o fluxo. Mas nada substitui o mudar de vida e ir para o campo. Se tivermos a oportunidade de continuar a trabalhar a partir de casa, remotamente, esta é a melhor opção que podemos tomar. Aproveitando os benefícios máximos da natureza, podemos ser criativos de uma forma mais prática e ver tudo a crescer à nossa volta. Trabalhando em comunidade, cada um desempenha o seu papel de acordo com a sua vocação. Seja a preparar novos canteiros, a encher o caminho com madeira, a plantar, ou até mesmo a cobrir os canteiros com palha no final, vamos encontrando amigos e o sonho vai se concretizando, pouco a pouco. No nosso caso, sonhamos criar um retiro de meditação sustentável e organizar o nosso primeiro retiro depois da pandemia. E o teu sonho, qual é? Qualquer que seja, há que construí-lo passo a passo, um dia de cada vez. É verdade que este confinamento é para um bem maior, para evitar um maior número de mortes e um colapso do sistema de saúde. E não podemos fazer nada para aliviar a situação, senão tomar conta de nós e protegermos. O vírus existe e não podemos eliminá-lo de imediato. Temos que aceitar a situação e aprender a viver com ela o melhor possível. Como tudo na vida, isto um dia irá passar e poderemos voltar à normalidade. Enquanto isso, temos que continuar a cultivar-nos e a desenvolver-nos, para quando voltarmos a sair à rua, podemos dar o nosso melhor e servir a comunidade. Era isto que tinha a partilhar convosco hoje e espero que tenha ajudado. Se sentirem, partilhem com alguém que precise e continuem o fluxo da dádiva. Espero que tenham uma boa semana e se sintam inspirados a implementar algumas destas dicas na vossa vida. Desejo-vos muita saúde, paz e felicidade. Cuidem bem de vocês e vemo-nos na próxima.